Sócrates condenado à morte. Pois é, amigo, aquela filosofia do Sócrates de só sei que nada sei conduziu à sua condenação à morte. Muito embora a morte de Sócrates tenha se dado mediante suicídio, pela ingestão de cálice de cicuta perante seus alunos e discípulos. Além da filosofia do só sei que nada sei, quer dizer, um exercício de humildade, de reconhecer que não se sabe tudo para começar a buscar o conhecimento, tema que eu já falei em um outro vídeo, ao qual sugiro que vocês deem uma olhadinha. Esse reconhecimento de humildade é necessário para que se possa buscar conhecimento. Junto com essa filosofia do só sei que nada sei, também havia uma filosofia, a filosofia de que uma vida que não é refletida não vale a pena ser vivida. Essa filosofia do Sócrates, ela acabava fazendo com que as pessoas tivessem que refletir sobre aquilo que elas praticavam durante o seu dia a dia. Seja ela uma pessoa normal, um juiz, um político, um médico. Mas como Sócrates fazia as pessoas refletirem sobre os atos do seu cotidiano? Eram algumas etapas. Primeiro, ele exortava a pessoa, ou seja, ele se aproximava da pessoa, se apresentava e se colocava numa posição de humildade. O segundo passo, continuando com a sua posição de humildade, dizendo não saber sobre o assunto, Sócrates colocava a pessoa ao qual ele se dirigia como uma detentora da razão, do saber, da verdade. A partir disso, Sócrates começava a levantar questionamentos a respeito daquilo que a pessoa acreditava dominar. Por exemplo, justiça. A partir dessa ironia socrática, em que Sócrates perguntava à pessoa o que era a justiça, por exemplo, ou qualquer outro tema, ele passava a fazer perguntas de acordo com a resposta que a pessoa exortada dava. Então, à medida que a pessoa ia aplicando o que é a justiça, Sócrates ia formulando perguntas e estabelecendo um debate, um diálogo com a pessoa para tentar refinar a ideia dela, para tentar refinar a ideia da pessoa em relação ao assunto. Então, o que o Sócrates fazia, na verdade, era apontar possíveis falhas na visão da pessoa sobre o assunto por meio de perguntas, sem fazer qualquer afirmação categórica, dizendo que isso está errado, isso está certo. Ele apenas fazia questionamentos para a pessoa se explicar melhor, para que a pessoa pensasse sobre aquilo que ela estava dizendo. Só exemplificando com um exemplo pessoal meu, eu mesmo era uma pessoa que manifestava ódio, sentia ódio pelo funk. Isso porque o que o funk traz nas suas letras me revoltava muito, me causava sentimentos negativos. Depois que eu comecei a estudar autores, depois que eu comecei a estudar um pouco mais a filosofia, mais a história, mais a sociologia, me aprofundei ainda mais no estudo dos direitos, eu percebi que as pessoas se apegam ao funk e ao seu conteúdo justamente porque o funk, ele reproduz um conjunto de valores para as pessoas, que as pessoas estão acostumadas no seu cotidiano. No caso do funk, os valores que elas mais têm presentes no dia a dia são violência, dinheiro, mostrar tem bens materiais, mostrar o corpo, machismo, entre várias outras coisas que estão no pensamento de várias pessoas. Seria como se essas pessoas, por meio do funk, estivessem mostrando para as outras o que elas pensam. Só que elas fazem isso sem saber, de forma inconsciente, só pelo fato de estarem gostando daquele conteúdo que está sendo exposto e de divulgar ele. Isso é um tipo de comunicação indireta. A pessoa não tem a intenção de demonstrar aquilo, mas essa é a impressão que acaba ficando. A pessoa sem sensibilidade acaba não percebendo isso e está achando aquilo como se fosse algo que faz parte da personalidade da pessoa, quando na verdade não é. Na verdade, a pessoa que se apega ao conteúdo do funk é justamente porque ela tem um déficit. Falta mais aproximação com outras coisas, com outros valores, com outros fatos, com mais comunicação, com mais conhecimento, com mais informação. Talvez se a pessoa tivesse mais conhecimento, mais informação, tivesse mais relações pessoais com mais pessoas, com mais respeito e recebesse mais respeito também, talvez elas não fomentassem o conteúdo que é propagado nas letras de funk. Esses conteúdos que propagam machismo, que cultuam bens materiais, entre outras coisas. Essa ideia do Sócrates fazer as pessoas repensarem aquilo que elas fazem começou a gerar incômodo daqueles que detinham o poder. Refletir sobre a vida fazia com que as pessoas parassem para pensar sobre coisas que elas acreditavam muito, mas que elas não sabiam, não tinham ideia de onde vinham ou por que ou para que estavam fazendo. Muitas vezes as pessoas faziam as coisas, como nos dias de hoje, porque a maioria das pessoas fazem, como se fosse uma espécie de modinha da época. Hoje a gente tem várias modinhas. A gente tem, por exemplo, aqueles hábitos que são repetidos de forma coletiva, ou seja, que várias pessoas fazem sem saber o porquê estão fazendo, apenas porque tem um grande número de pessoas fazendo, ou então porque uma pessoa que é muito aplaudida, tem algum nome, ou então é reconhecida popularmente, também faz, e as pessoas acabam seguindo o comportamento dessa pessoa, pela visibilidade. Tem um vídeo muito interessante, eu vou colocar ele, para vocês verem como é essa questão do comportamento coletivo, de uma pessoa seguir um determinado comportamento sem ter noção do motivo, da razão pela qual aquele comportamento deve ser seguido.
To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Great, thanks so much. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you act is that similar forces are subconsciously shaping the way you think right now. Quando as pessoas entendem o motivo de elas estarem fazendo alguma coisa, ou o significado de uma forma um pouco mais profunda, elas começam a ter mais convicção daquilo e começam a enxergar finalidades no que elas fazem. Ao contrário das pessoas que fazem as coisas por fazer, seguindo um comportamento coletivo. Não há dúvida de que o questionamento de Sócrates, de repensar aquilo que é feito, faz com que várias coisas da época, várias tradições da época comecem a ruir, a serem rompidas. Tanto é que Sócrates é condenado à morte justamente por estar corrompendo jovens, corrompendo os costumes, a tradição dos deuses e tudo que há da época. Isso incomoda. O que Sócrates fazia, na verdade, era justamente o contrário. Ele não estava corrompendo. Sócrates buscava fazer as pessoas refletirem sobre aquilo que elas estavam fazendo e seguindo. Sócrates demonstrava que as pessoas faziam as coisas sem ter noção do que realmente estavam fazendo na essência, noção do que é justiça, do que é igualdade, do que é arte e de vários outros valores. E você, considera que Sócrates estava realmente corrompendo as pessoas, a juventude, ao aplicar esse método dele, consistente na exortação, na ironia, e fazer a pessoa repensar através de perguntas que ele formulava à pessoa, para ela refinar seus próprios conhecimentos, para ela refinar suas ideias, o seu modo de pensar? Você acha que isso é realmente corromper as pessoas? Deixe o seu comentário a respeito e até a próxima.